Olá, como estamos? Bem-vindos e bem-vindas a mais uma live aqui no Cine Jardim. O festival começou e vai até o final de agosto, então acompanhe os filmes na plataforma online. No link da bio do Cine Jardim você vai poder conferir aonde os filmes estão sendo exibidos e como assistir todas as mostras de curtas e de longas. E agora a gente vai receber aqui o Davi Mello, com quem a gente vai debater hoje sobre o filme dele, As Viajantes. Estou ansioso por esse debate. É um grande amigo também, além de cineasta, também é crítico, então ele tem um diálogo muito grande aqui, vai ser um diálogo bem interessante, diegético em relação ao que a gente comunga de uma mesma paixão e de várias formas aqui que a gente vai comunicar de trabalho. Deixa eu trazer o Davi, convidado. Acho que o Davi já entra. O Léo também, nosso querido organizador do Cine Jardim, está aqui. Opa! Olá, E aí, meu tá, querido? Como tá dando para ouvir? estamos? Tudo certo? Eu tô te ouvindo bem. E você, tá me ouvindo? Tô sim, tô ouvindo sim. Que bom, Boa boa noite a todos e a noite. todas. Tudo bom, Felipe? Tudo. Agora, melhor ainda que a gente está aqui, a gente já vem dizendo desde o ano passado, ainda mais com os online que aumentaram os debates interestaduais, né? Eu dizia, a gente Sim, vai debater, e várias vezes a gente quase debateu junto e a gente não conseguia. Chegou a é nossa vez. verdade. Chegou o momento. Chegou o Chegou o nosso nosso momento. momento. E eu vou começar com uma pergunta simples, até de introdução ao nosso público aqui, e daqui a pouco eu trago as mais complexas, que são as que eu mais gosto, e que a gente vai costurar Tá algumas bom. coisas nos seus trabalhos. Eu queria começar perguntando, se você quiser se apresentar um pouco, né, para o nosso Uhum. público também, para todo mundo que está assistindo. Enquanto isso, eu vou estar convidando aqui as pessoas a assistirem a live e seguirem a página do festival e sigam também, por favor, o Instagram do Davi. Se apresentar um pouquinho e dizer como é que nasceu o projeto das Viajantes. Deixa as parcerias com a Gilda para um outro momento, que a gente vai fazer um tópico só Tá sobre bom, isso. Mas como é que tá bom, começou, né, o projeto das Viajantes para acontecer? tá bom então. Bom, então boa noite novamente a todos e a todas. É um privilégio estar aqui nessa live com o Felipe, o Cine Jardim, que é um festival que já me acolheu com outro curta-metragem a bordo, lá em 2015, quando eu conheci também o Léo, o Arthur. Então é realmente um festival muito querido, uma pena não poder estar presente, né, durante esse momento de pandemia, mas a tecnologia aproximando um pouco mais a gente, né? Isso também é bom ver que os filmes estão viajando pela gente, né, e que a gente tem conseguido fazer esses debates. Mas logo a gente vai estar na sala de cinema de novo, né? Isso vai ser bem legal. Bom, então, eu sou Davi, eu sou diretor e roteirista, sou professor universitário também. Como o Felipe mesmo mencionou, né, já escrevi algumas críticas também para cinema. Hoje em dia, eu confesso que por causa dos estudos e do trabalho, eu abandonei um pouco, né, muita vontade de voltar a escrever sobre os filmes. Acho que o meu cenário, o cenário do Felipe já diz um pouquinho, né, nossa paixão pelo cinema, os pôsteres, os filmes, o grande entusiasta, né? É, Bom, em 2014, então, né, para contar um pouco da história das viajantes, como é que surgiu essa ideia, em 2014 eu fiz o meu TCC, o Abordo, né, que esse ano, né, portanto, fez 7 anos que a gente gravou o TCC, e na época ele viajou bastante também, né, foi um curta que teve um percalço legal em festivais, né, ganhando prêmios também. E eu sempre tive vontade de fazer o mesmo, com a mesma equipe, um outro filme. Só que, né, a gente sabe, quando acaba a faculdade, cada um vai para um lado, nem sempre os nossos amigos acabam seguindo o meio do cinema. Eu mesmo fui emendando com outros estudos, né, fiz mestrado, enfim. E eu sei que, tipo, ficou sempre um projeto ali, ai, vamos fazer alguma coisa, né? Eu tinha outros roteiros que eu acabava meio que instigando a galera a produzir, mas a gente nunca conseguia verba também, né? Era uma Uhum. época em que, por mais que a tecnologia estivesse ali um pouco mais fácil de ser alcançada pela gente, né, com uma câmera 5D, com alguns objetos ali que a própria faculdade, mesmo não sendo estudante, ainda tinha um certo vínculo, né, então eles podiam emprestar, Uhum. mas assim, ainda assim era meio complicado, né, assim, ainda assim era meio complicado. Aí, quando eu acabei meu mestrado, isso em 2018, eu estava para acabar meu mestrado e eu falei, nossa, faz quase 5 anos que eu não gravo. Eu queria muito voltar a participar de festival, eu queria muito, né, conseguir estar no mercado mesmo de cinema novamente, né, não só na área acadêmica. E foi quando
eu tava nessa crise, tipo, aquele processo, né? O Felipe também é acadêmico, então ele sabe muito bem o que eu vou falar, né? Quando a gente tá O prazo naquela crise da sucupira. dissertação, exatamente, aquela crise, vai para defender, eu falei, meu Deus, sabe? Aquele desespero que Crítica dá de cinema não ansiedade. conta pro Lattes, não é artigo em Exatamente. revista. Então foi um daquele desespero que eu tava, né? Daí o que que aconteceu? Eu sentei assim no computador, não tava conseguindo evoluir muito na minha dissertação, e eu tava com a janela aberta, tava muito calor no dia, e eu comecei a escutar uns cachorros latindo. E eu comecei a escrever. Quando eu comecei a escutar esses latidos, me veio uma ideia, eu queria trabalhar com uma proposta de um paradoxo temporal. Já pensei nas atrizes que eu queria trabalhar. E no mesmo dia, quando acabei, tipo, era acho que umas 11 horas da noite, assim, eu já mandei assim pra equipe, ó, o que que vocês acham? E geralmente, quando eu mandava os meus outros projetos pra galera, assim, às vezes eles demoravam pra responder, sabe? Eu falava, nossa, talvez não esteja tão interessante, tem que amadurecer um pouco mais. E com as viajantes foi diferente, tipo, me responderam assim de madrugada. Davi, vamos fazer esse filme. Então foi muito interessante, porque na mesma semana a gente já tava com a equipe formada, a gente já tava com a Gilda e a Majeca confirmadas, porque eu tinha escrito pra elas, né, pra Gilda no Mate e pra Majeca no Gelute. Então foi muito interessante, né, porque eu fiquei quase esses 5 anos, esse ato, sem gravar, gravo em 2018 de novo e o filme foi um sucesso, assim, né? Muito barato, custou R$ 2.500 e ele viajou muito, né? Os viajantes de fato viajaram muito em festivais e eu acho que cada vez mais me interesso por esse tipo de cinema, né? Que acaba sendo mais econômico, não só no orçamento, mas na própria forma, mas com uma reflexão interessante, né? Trazendo amigos, né? Eu gosto é quase como trabalhar numa estrutura meio familiar. Né? Então, acho que eu disse muito já, né? Mas assim que nasceu Não, por As favor. Viajantes, de situações completamente corriqueiras e de uma certa ansiedade. Eu acho que isso está um pouco Eu no filme, eu acho que ele fica impresso no filme. acho que a gente sente, como eu falei um pouquinho ontem também com o Fábio, né? A gente tem algumas estéticas que vão ficar indissociáveis, tem certas coisas que a gente não tem como, tanto no fazer quanto no receber, né? Recepcionar a obra. Eu acho que tem algumas questões aqui que estão muito urgentes com tudo que a gente está passando. Mesmo concebido em 2019, eu acho que tem muitas coisas que já dialogam com o que a gente viria a conviver. Daqui a pouco eu entro mais nisso, ainda vou ficar no extracampo primeiro dos bastidores. Vamos agora para nossa querida, eu acho que não tem como não homenageá-la, né? Nossa querida Gilda Nomática, acho que é um amor em comum que a gente tem. É, eu Sim. sei que ela é essas pessoas raríssimas, seres humanos iluminadíssimos, que não se importam que a gente divida o amor dela e não precisa ter uma contenda aqui de vida ou morte. Ela aceita que a gente pegue cada um coração e a gente esteja todo mundo junto. Então vai lá. Como começou esse amor, que já vinha de filmes anteriores, como Grilada, como começaram as parcerias no início e como Uhum. foi, né, ter esse trabalho contínuo, continuado com ela, ainda mais já escrevendo, Sim. pensando nela. Sim, é muito interessante, porque a Gilda eu conheci por causa do Jiboia, do Rafael Lessa, né? Eu tinha visto, acho que no Kinofórum, eu devia ter meus 17, 18 anos. Se eu não estava no começo da faculdade, eu estava no final do ensino médio, assim. Eu lembro que eu encontrei com ela no Cine Sesc, assim. E na época eu já queria fazer cinema, eu já estava fazendo cinema, e eu fiquei muito entusiasmado com a atuação dela. Eu falei, nossa, que atriz incrível. E Uhum. quando eu saí, eu fui pegar uma outra sessão, quem estava na fila era a própria Gilda. Só que eu não tive essa coragem, ainda muito jovem, ainda não tinha feito nenhum filme, sabe? Eu tinha feito coisas mais amadoras, né, para colégio, enfim. E eu fiquei com muita vontade de conversar com ela, né, de parabenizá-la, mas eu não tive essa Uhum. coragem. Aí, só pelo Facebook, é que eu fui conversar com ela, falei, eu gostei muito do seu filme, né, você é uma ótima atriz, quem sabe a gente consiga trabalhar futuramente. E a Gilda, como você disse, né, tipo, ela é uma pessoa que exala paixão, assim, né, e ela é de uma cordialidade impressionante. Então ela me recebeu de uma forma, assim, esplêndida, sabe, foi muito interessante porque ela, ela não falou, né, ela não, não veio com subestimando, é um jovem. Não, ela veio tratar de igual para igual, assim, tipo, não, vamos fazer um Uhum. filme, sabe? Foi muito interessante, porque ela veio com amor mesmo, sabe? É ela E mesma. durante a faculdade eu mandei alguns projetos para ela, mas nada deu certo, assim, não por conta de agenda, nada, mas porque
Bom, quando a gente é muito jovem ainda, a gente fica com muita vontade de fazer Uhum. os filmes e acaba não saindo do papel, ainda bem. Ainda bem que alguns filmes acabam não saindo do papel, né? A gente vai amadurecendo os processos. Até que chegou no. Né, a gente já conversava, se encontrava em festival, então a gente já meio que, né, tinha uma amizade sendo construída. Até que chegou um dia que a faculdade solicitou um exercício pra gente, que tinha que trabalhar com 2 atores, num único espaço, e tinha que ter pelo menos 3 planos. Né, um plano geral, e um plano e contraplano. Então era um exercício. E eu falei, vou chamar então a Gilda, acho que pode ser interessante, né? E então eu escrevi o Grilada, que era um exercício da faculdade, super simples, tem 6 minutos, é sobre um casal meio em crise, que tá ali. A crise também vem muito dos grilos que eles estão ouvindo, né, que ficam lá incessantemente chamando pela personagem, como se fosse um prenúncio de morte. Talvez seja uma certa obsessão minha também, esses chamados. É, E ela topou numa boa, e tava chovendo muito no dia, e a gente não conseguiu ensaiar. Eu fui tomar um café com ela na faculdade, ela chegou, na época não tinha Uber, essas coisas, ela chegou de táxi, encharcada. E a gente ficou conversando, foi assim, o nosso approach, assim, pra gente ter o primeiro contato sobre o filme, além do roteiro que eu tinha mandado, sei lá, 2 dias antes, foi um café que a gente tomou, e na hora eu fui passando informações pra ela, e foi o mais curioso é que a gente não estava conversando sobre a construção do personagem, a gente estava falando sobre morte. A gente estava falando sobre exatamente assuntos do filme, mas não como que ela reagiria a isso. E foi Uhum. interessante porque ela conseguiu absorver essa atmosfera, sabe, daquele nosso diálogo. Uhum. E a gente gravou em 4, 5 horas, um exercício muito rápido, e mesmo assim funcionou e foi para festivais também. Né? Então, a partir dali, eu acho que abriu um caminho e essa possível parceria, né? Tanto que durante o abordo eu tinha convidado também a Gilda para fazer parte. Aí ali sim deu um probleminha com a agenda dela. Mas ela que me apresentou a Majeca. A Majeca faz uma ponta no abordo, ela me apresentou a Majeca. Então a Gilda ela me mostrou muita gente. A Gilda me apresentou o próprio João. Então, tipo, a Gilda foi me apresentando algumas pessoas ali interessantes, que depois a gente fez parcerias e até hoje a gente tem contatos, né? E Uhum. o que é interessante é que, justamente por não ter acontecido, né, essa parceria com ela no abordo, ela sempre que eu encontrava com ela em festival, ela falava, ai, Davi, eu tô em débito com você. Eu falei, claro que não, Gilda, fica tranquila, né, sempre preocupada. Aí, quando eu escrevi As Viajantes, e falei, olha, eu escrevi pra você e pra Majeca, né, daí foi quando ela falou, não, agora é o nosso filme. Agora é o momento que a gente vai fazer o filme. E deu super certo. Então, até hoje a gente fala, cara, a gente tem muitos projetos pela frente. Até mesmo durante as sessões das viajantes, muita gente falava, vocês têm que fazer um longa. Né? A Gilda sempre vira e mexe manda mensagem, Davi, já estão pedindo longa de novo aqui pra mim. Então é muito interessante, né? Que a gente tem esse hábito, né? Por mais que a gente trabalha juntos, né? A gente se encontra, então em festivais, mas a gente tem esse hábito de trocar sticker no Instagram, no WhatsApp. É uma pessoa muito querida. Né? Então todas as Te parcerias que o entendo. cinema me trouxe foram assim, amizades, não são só parceiros de trabalho, sabe? São amizades mesmo. E a Gilda é essa pessoa incrível que é realmente uma excelente profissional, mas também uma grande amiga. Eu acho que inspira, né? Ela carrega consigo uma aura que eu acho que traz uma certa estética, uma inspiração para a gente alcançar Sim, esse desafio, essa expressão estética. Então acho que tem muito a ter ela no projeto, né? Tendo, uma vez que sim. a tendo, traz muito. Eu vou começar algumas estéticas específicas e antes mesmo de adentrar o tema desse curta e algumas repercussões, mas lembrando a todo mundo que entrou agora, o curta está na mostra, só um segundo, Rotas da migratórias. Migração, Isso, é, Rotas da Migração. É isso. Isso mesmo. Então, procurem na mostra, vejam o filme e que ele está em cartaz online. As Viajantes. E não poderia estar melhor acompanhado do que numa mostra que fala sobre isso, né? Sobre uma migração, sobre um deslocamento. Mas antes do deslocamento, eu vou lhe perguntar uma coisa. Curiosamente, eu vou trazer duas coisas que eu acho que tem nesse filme, costumam ter nos seus curtas, são uma, você adora personagens
na cama, deitados, ou em algum lugar da intimidade, do conforto deles. O que é curioso da gente pensar, né? No teatro, quando a gente traz a cama, a gente precisa trazer a cama de uma maneira muito verticalizada, de uma maneira que o público possa ver e que não retire o espectador de dentro da cena. Mas o cinema ele traz uma inovação para a cama, que a câmera pode estar em qualquer lugar. Estávamos até conversando isso, eu acho que, não sei se foi na live de ontem, que a edição, o corte, o ângulo, ele pode aproximar a cama do espectador, né? Como, por exemplo, Pillow Talk, do Rock Hudson com a Doris Day. Não importa onde eles estejam, a câmera aproxima e parece que está todo mundo junto dentro da mesma cama. E você tem muitas camas em seus filmes e muitas intimidades a partir do deitar, do aproximar dessa intimidade, de outro olhar para essas personagens. Eu primeiro gostaria de perguntar em relação a isso, a esse anseio, talvez, ou uma mera curiosidade que acaba sempre retornando, regressando para os seus filmes? Confesso que enquanto você falava, eu fiquei pensando, até no próximo filme agora que eu tô fazendo, e até no anterior, que vai ser agora na Coreia dia 20, que eu fiz com a Débora Perrota, que a gente está aguardando também a estreia brasileira. E é interessante porque essa questão da intimidade, seja se deitar na cama ou algum outro espaço ali, né, aparece realmente em todos. Eu fiquei pensando nesses dois inéditos e agora no E um outro Grilada, no olhar próprio também, né? Abordo, Porque as isso viajantes, sim, são possibilidades que a cama e que a intimidade do deitar dá, né? A gente tem uma personagem sim, relaxada, mais vulnerável, e uma câmera que pode se aproximar dela por outros espaços, né? Que a gente não necessariamente se sim. aproximaria se nós estivéssemos verticalizados, guarnecidos, né? Resguardados. Eu acho muito interessante que seus filmes buscam isso de uma maneira ou de outra, e daqui a pouquinho eu vou conectar com uma pessoa para te perguntar se vem dali. Mas primeiro me Certo. responde da cama, como veio esse anseio? Como de repente ele começou a aparecer até no seu filme do quarto, que é uma cama É e verdade, todo o som é acontece no verdade, extracampo? É uma cama. Não tem é ninguém deitado, verdade. mas é uma cama. De onde surgiram as camas? Então, agora eu acho que tem algumas relações um pouco inconscientes. Conforme você foi falando, foi quando eu falei, cara, é verdade, né? Tipo, acontece essas imagens recorrentes. Uma coisa que, agora gravando o novo curta, que é com a mesma equipe, inclusive, né? Mudou uma outra pessoa. A moça que faz o som, né? A Denise, ela chegou assim durante a gravação de uma cena, ela falou, não é o Davi se não tem uma cena de janela. Porque, tipo, eu sempre penso que realmente, tipo, e às vezes a gente demora pra achar a locação por causa que eu quero uma maldita janela de um tal jeito, sabe? É muito engraçado isso. E eu nunca tinha pensado que eu tenho também certas obsessões com camas ou com esse deitar, né? Meus personagens realmente têm pra ter uma aproximação com o outro ou com ela mesma, no próprio abordo, ela precisa ter essa verticalização, né? Uhum, É interessante, né? E o que eu acho legal de você ter apontado isso, porque eu acho que eu gosto de um tipo de cinema que trabalha muito com o cotidiano e de um certo uhum, conforto. E eu uhum. acho que isso, acredito que meus filmes acabam conseguindo trazer um pouco isso, esse cafofo, sabe? Então talvez essa relação da cama seja um pouco dessa proximidade do íntimo, mas também de mostrar o conforto que a pessoa está naquele lar, entendeu? Adorei a Então palavra que conforto. eu acho que vem um pouco disso, sabe? Talvez seja um conforto pro olhar e um Uhum, conforto pro ser daquela personagem, né? uhum, Então, pensando assim muito ainda muito rudimentar, né? Porque eu nunca tinha pensado nessa imagem recorrente aqui mesmo, mas eu acho que vem um pouco disso, essa vontade de trabalhar o cotidiano, talvez o íntimo seja realmente essa aproximação do personagem no momento em que ela está se deitando, que ela consegue se aproximar um pouco mais de si, ou até mesmo do outro, e o cinema tem essa questão dessa ubiquidade, né? Conforme você mesmo colocou. Então, por mais que a gente esteja ali até num espaço distante, ou no próprio experimental do meu quarto, é um modo de me conhecer, né? uhum. Então esse aqui, o meu quarto é um filme que está no Vimeo, né? Que fez parte de uma instalação audiovisual que se chamava Experimento Odradek, Domicílio Incerto, que foi feito com a Débora Perrota também. E pensando agora é justamente isso, né? Qual que é o espaço mais íntimo que a gente tem em casa? Tirando o banheiro, né? Eu acho que a intimidade maior é nosso quarto. É onde a gente Uhum. compartilha choro, lágrima, alegria e o próprio silêncio, a própria ansiedade, onde eu escrevo, onde eu durmo, onde eu sonho. Eu Uhum. acho que com cinema a gente trabalha por todas essas etapas, né? A gente escreve, a gente sonha, a gente passa ansiedade. Eu acho que Verdade. tá um pouco nesse espaço.
Um desdobramento dessa pergunta, já que a gente está falando de personagens que estão num cafofo ou à vontade, é curioso, né? Cinema é intimidade também, de certa forma, claro, mas também é uma contação de histórias. A gente conta histórias através do cinema, boas histórias. Não precisa necessariamente ter uma história, pode ter imagens e a gente tira a história dessas imagens. Mas suas personagens costumam ser excelentes contadoras de história. Para além do filme ser uma história, suas personagens costumam ser contadoras de história. E geralmente elas têm algum relato, algum conto, algum recorte, alguma memória, alguma lembrança, desde o Grilada, que vem com a tia-avó, com a questão da morte, até mesmo agora com As Viajantes, também começa com uma anedota, também começa com uma história, e depois a história ganha vida porque vira um flashback que ganha a tela. Uhum. De primeiro lugar, o quão de verdade tem essas histórias, né? O quanto elas vieram de vivências pessoais, muitas delas são contações de histórias com a família, com parentes, ou o quanto você é consciente ao inseri-las, ao ficcionalizá-las dentro desses filmes. Porque são muitas micro-histórias dentro dos seus filmes. Muitos Sim. personagens têm muitas histórias a contar em cada um dos filmes. Até mesmo no quarto, que é experimental, tem mais de um narrador, tem mais de uma história. Então, como é essa relação? O quão de verdade tem e como é essa relação ao criar? Eu acho que, parafraseando um pouco o Manuel de Barros, né, só 10% é mentira, 90% vai ser verdade. Porque eu tenho muito de pensar que. Eu não lembro exatamente quando que foi, mas quando eu quis fazer cinema por causa do filme Labirinto, A Magia do Tempo, do David Bowie. Foi quando eu conheci Bowie, foi quando eu conheci cinema. Exato. O meu tá aqui, eu tô olhando pra ele, o meu tá aqui. Também tá à frente. E eu acho interessante porque eu acho que da mesma forma que a fantasia, né, ó, o meu Bowie aqui também aqui atrás. Da mesma forma que a fantasia me trouxe para esse lado, eu acho que talvez, claro que o cinema, o drama, de forma geral, um romance, uma comédia, estou contando uma história. Mas eu acho que o lado do que eu posso chamar de um cinema imaginativo, a fantasia trabalha muito com essa potencialidade do imaginário numa Uhum. forma ampla, de criar um mundo completo. Uhum. E eu acho que parte um pouco disso. Eu acho que a nossa própria memória é ficcionalizável e ficcionalizada. E eu acho que, por conta disso, a nossa memória é uma fantasia. Então, acho que eu sempre me Uhum. instigo com isso, sabe? De poder trazer um pouco de algo extremamente banal, como eu falei, que é uma história que, de fato, eu e minha irmã escutamos minha tia-avó, que morava do meu lado, chamar o meu pai depois que ela morreu. E a gente fica, até hoje, a gente lembra dessa história. Eu sou uma pessoa super cética, mas, enfim, aconteceu. A minha avó realmente tinha um cachorro chamado Laranjinha, que a gente morria de medo dele, e que aparece numa anedota nas viajantes. Então, tipo, eu acho que esses pequenos momentos, né, do cotidiano, esses pequenos instantes, eu acho que podem se transformar em pequenos instantes de cinema também. Por que não da própria fantasia? Então, eu acho que tudo o que eu escrevo parte muito de referências pessoais, ou de coisas que eu vi, ou que eu presenciei, ou até que eu sonhei, sabe? Uhum. Então, dando um pequeno spoiler, assim, o próximo curta que eu tô em processo de finalização, eu sonhei com uma imagem pichada num banheiro público. E tava escrito lá, Promessa de um Amor Selvagem, e que dá o título ao meu novo filme. Então, tipo, às vezes algumas imagens, algumas frases vêm também do espaço dessa intimidade, do deitar, do sonhar, sabe? Como uma coisa realmente está interligada à outra, né? E eu acho que Gostei muito. eu acho que a própria memória acaba se tornando um sonho, né? A partir do momento que ela é ficcionalizada, a partir do momento que ela pode ser fantasiada, ela acaba se tornando um sonho. A gente já não sabe mais se será que eu Uhum. vivi daquela forma ou será que eu estou romantizando um pouco? Né? Então no cinema a gente consegue potencializar isso. Total. Total. Algo de nada, só uma micropartícula de desdobramento disso tudo, mas já que você tocou na história dos cachorros e o próprio Grilara tem os grilos e outros Uhum. pequenas coisas, né? Você adora animal disruptivo, né? Seus animais disruptivos vão lá e causam alguma quebra, alguma cisão. Tiraram seus Sim. pets quando criança? Pior que não, eu tive muitos pets. Até hoje eu tenho gato, eu tenho passarinho, eu tive pintinho. Tive cachorro, né? Duas cachorras. Então, em casa a gente sempre teve muito. E eu sempre gostei muito de bicho. Né? Mas sempre me fascinou, na verdade, não só. Né, se a gente for pensar nesses animais domésticos, gato, cachorro, né? É Uhum. uma coisa que acaba virando parte da família até, né?
Mas Uhum. o que eu gosto são alguns animais que me ganham pelo comportamento e pelo som. Uhum. Então, tipo, eu acho o latido extremamente cinematográfico, eu acho o som do grilo extremamente cinematográfico, Uhum. sabe? Agora mesmo gravando numa fazenda, eu escutava as patas do cavalo, né? Eu falava, gente, parece que tem uma captação de som direta aqui, porque tá, ao mesmo tempo que ele é presente, ele é longe. Então eu falo, como essas imagens da natureza, e por que não dos próprios animais, eles acabam sendo também as imagens sonoras, são também extremamente cinematográficas, né? Então acho que acaba aparecendo ali de forma inconsciente, né? Porque eu acho que algumas dessas performances se criam ecos. E eu acho Uhum. que eu percebo hoje em dia que no meu cinema, no que eu tento fazer hoje em dia, né? Eu ainda é cedo talvez para dizer isso, ainda estou começando, mas existem esses ecos. E esses ecos, eu Uhum. acho que eles vão se perpetuando ao longo dos filmes. Quase que esses ecos acabam ajudando a criar uma própria narrativa cíclica, que eu acho Uhum. que acontece muito também nos meus filmes. Então, eu acho que é isso. Tem um lado inconsciente, mas eu acho que o que me fascina é esse eco que vem do próprio comportamento e da própria sonoridade, sabe? Do que esses animais conseguem transmitir, assim, cinematograficamente falando mesmo. Bonito, muito bonito. Eu acho que vai levar até para o nosso próximo bloco se eu conseguir parar de tocar a música disparada na minha cabeça. Porque quando você falou as patas do meu cavalo começou as patas do meu cavalo, e já que um dia fui rei, agora sou boiadeiro, laço e um braço forte. Karaokê tá me fazendo muita falta. Vamos lá, como a gente estava falando, é interessante você tocar nesse assunto específico do eco e dessa questão cíclica com o som, porque quando você falou da memória ser fabulação, eu acho muito interessante a forma como você usa justamente os sons como os maiores elementos ficcionalizantes. As suas maiores ferramentas de fantástico, de fantasia, vêm do som. Tanto que quando eu vejo a cena em que a luz pisca no As Viajantes, eu vejo um elemento a mais. Eu não necessariamente lhe via assumir a fabulação na imagem, eu sempre te via assumir a fabulação no som. Eu acho interessante esse descolamento que você mencionou quando falou do eco e da questão cíclica, que pode estar no texto, você pode ter previsto desde o roteiro, mas eu te vejo geralmente desenhar ela no som, mesmo que a Uhum. imagem esteja aludindo a um beco sem saída, como, por exemplo, a Gilda em As Viajantes acaba se colocando num visualmente até. Mas eu acho que esse beco sem saída está muito mais no som, de como a gente vai encontrar ela com ela mesma, do que necessariamente com a imagem, de ter que nos satisfazer a imagem do duplo, né? De Gilda Sim. olhar Gilda. Gilda se olhar, uma olhar a outra. Eu acho que a gente não precisou desse encontro porque o som nos nutriu. Independente da luz do banheiro na hora que ela está ali, realmente me aludiu a você abraçar o fantástico no visual. Sim. Como você faz esse descolamento na hora que você escreve e como é na pós-produção? Você incrementa para além do que você escreveu? Você vai criando de acordo com o que você vai finalizando? Eu gosto muito desse seu trabalho de som, então, se você puder elaborar um pouco mais. Claro. É interessante porque, né, eu dou aula também de roteiro às vezes para meus alunos e a gente tem que passar o primeiro, segundo, terceiro ato. Você não pode colocar movimento de câmera, né? Não pode ser excessivo em algumas coisas, ser mais descritivo. E eu sou completamente contrário. Na prática, eu sou extremo. Como eu sei que eu vou, né, geralmente eu vou dirigir o que eu escrevo, eu já faço um processo de direção ali no roteiro, né? Como eu trabalho também com os mesmos parceiros e parceiras, então a gente já está Uhum. acostumado a trabalhar dessa forma. Então, as próprias indicações sonoras e visuais já estão ali meio que montado no filme, sabe? Na própria estrutura do roteiro. É interessante porque sempre o som é uma coisa muito, muito importante quando eu estou escrevendo, né? Eu já prevejo ali, é Uhum. esse som que vai estar aparecendo, né? E é uma coisa também que eu levo pro set. Então, por exemplo, quando eu gravei com a Gilda o Grilada, a primeira coisa que eu fazia antes dos takes é colocava no meu celular o som dos grilos, todo mundo ficava em silêncio e a gente escutava os grilos. Aí sim eu dava ação. Quando eu comecei a gravar As Viajantes, a gente estava na cena do próprio cachorro, né, contando sobre a história do cachorro, eu levei Uhum. som de latido. Quando ela tava ali, a primeiro momento que ela aparece no janelão,
eu coloquei uma música mais aquosa. Então eu sou uma pessoa assim que eu gosto muito do visual, mas eu acho que o som ele consegue te trazer uma atmosfera e hiperrealizar esse momento, sabe? O cinema tem esse Uhum. potencial também de trabalhar com imagens e sons hiperrealistas. Eu acho que nesse sentido, até mesmo das viajantes, eu mesmo fiz o desenho de som junto com a Denise. Então, às vezes né, a gente não tem muito com pagar outros profissionais, mas também porque parece que está tão dentro da minha cabeça que, deixa eu começar a fazer quando eu vejo que está pronto, sabe? Pois eu fiz. Né? E esses sons foram surgindo. E no próprio som quando acaba a luz e a gente vai tendo aquele zoom in na Gilda, que talvez seja o momento mais fantástico mesmo, né? Eminentemente de gênero. Uhum. É, eu tinha colocado alguns ruídos, não estava muito satisfeito, e eu chamei o Bruno Broasca, que fez a mixagem e a finalização, e eu falei, olha, eu quero transportar isso com um tipo de elemento um pouco mais mágico, e eu passei uma referência para ele, que para mim é um cara que trabalha muito com a atmosfera, vem muito do som, quase como um filme de horror, eu acho que ele é um grande diretor de gênero, que é o Andrei Tarkovsky. As pessoas têm que perceber que, olha, o Tarkovsky também era um diretor de... Ai, ele era um diretor de filme de horror. Você pega o Stalker, não é uma ficção científica simplesmente, é Gente, uma aula. Esse livro é uma obrigado, aula. obrigado, É Davi, uma pelo amor de aula. Deus, obrigado, porque assim eu venho defendendo que Tarkovsky é o diretor de terror por excelência. A gente fez live sobre isso Exato. lá no Cineclube da Academia Internacional de Cinema. Estamos lá, eu, a Flavinha, que a Flávia Guerra é uma das pessoas, especialista em Sim. documentário, professora de documentário. E, gente, eu tô corrompendo totalmente a cabeça dela, porque assim, chamei ela para ser a curadora de documentário no Cine Fantasy. Só documentários fantásticos. Eu já estou corrompendo. Então, Flávia, vamos escrever esse artigo sobre documentários de terror. Sim. E eu peguei, a gente foi confabulando. E tem gente que chama a gente de maluco. Então eu quero tanto te agradecer, não por a gente não ser maluco, a gente é maluco, mas por você estar legitimando a nossa loucura. Ah, mas eu sempre achei, tipo, você pega o espelho, eu acho assustador aquela cena que ela tá lavando o cabelo, eu acho assustador. O Stalker, por mais que seja um filme de ficção científica, eu acho um filme assustador, sabe? E isso reflete no som, sabe? Como a gente vai ver depois no Vai Veja também, claro, que é de outro diretor, mas tipo, os russos são muito bons em trabalhar o som como Uhum, um elemento fantástico e horrorífico também, sabe? uhum. Então eu mandei né, como referência a trilha sonora de Stalker e mandei também esses ruídos que eu queria. Ele terminou a mágica, vamos dizer assim, né? Então foi muito interessante, mas sempre parte dessa vontade de criar um som hiperrealista, né? Que tem o cotidiano, tem o banal, mas de alguma forma tem algo estranho ali. Os grilos, na verdade, a gente escuta de uma forma como se a gente estivesse quase que na mata. É quase como se os grilos no grilada estivessem dentro do quarto, eles não estão lá fora. Uhum. Os cachorros, por mais que estão distantes, eles são ecoados. É quase como se elas estivessem sozinhas no mundo. Então o eco é porque, como elas são sozinhas, entre quatro paredes, o eco está ali se reverberando também. Esses cachorros não estão só naquela rua. Sabe? Então eu acho que o som consegue ter essa brincadeira. Né? E é Uhum. algo que eu sempre quero valorizar muito assim nos filmes. Né? E que a gente sabe que é uma loucura, né? Porque tinha um professor meu que falava, o som é outro filme. Né? E Então, é, né? tipo, é tão difícil, talvez mais difícil até na hora de você finalizar. Né? Se não está muito bem captado, se você não está bem mixado, enfim, é muito complicado. Ou faz Né? que nem o Gabriel Mascaro, né? Reescreve o som inteiro na pós-produção. Nossa. Muita gente não sabe, mas todos os filmes dele de ficção são dublados, né? Ele dubla todos os filmes dele Olha, depois, não sabia, porque não ele sabia. reescreve todos os filmes dele depois. Ele Nossa. joga fora todas as captações em cena e ele reescreve sonoramente o filme inteirinho. Eu vou te mandar uma Nossa. masterclass que eu transcrevi dele. Você vai adorar. Vai Manda adorar. assim, manda assim. Trazendo isso, eu quero trazer um outro aspecto que tem nos seus filmes, mas antes desse aspecto, eu vou te fazer uma pergunta como crítico. Certo. Você até já falou um pouco de suas referências aqui, né? Mas se quiser falar um pouco mais das suas referências, eu acrescento. O quão fã você é da Chantal Akerman? Muito. Porque eu percebo muita Chantal nos seus filmes. Seja a questão das camas, seja a questão das intimidades. O próprio filme do quarto, ele tem muito do Machambre. A Sim. questão mesmo
de como você, por exemplo, esqueci o nome, me perdoa. Domicílio Incerto, ele tem totalmente uma questão muito próxima do News from Home, das cartas Uhum. trocadas. Até mesmo quando você brinca aqui nas Viajantes, que ela diz, eu amarrei ela na pia da cozinha. Você quer ver? Eu lembrei do Saute Ma Vie, sabe? Lá o primeiro Uhum. curtinha da Chantal, que tem aquela loucura dentro da cozinha. E aí aquele ambiente confinante Sim. se torna loucura. Com ela mesma, né? Ela tá presa a ela mesma. Então eu comecei a ver uma correlação ali, vendo todos. Eu já tinha visto alguns de seus filmes isoladamente, e de repente, me preparando, revendo todos eles de uma vez, eu disse: caraca, tipo, ele tem uma reverência, mais até do que uma referência, eu vejo uma reverência ali a Chantal muito poderosa, muito mais poderosa do que eu talvez pudesse sentir se eu tivesse visto eles individualmente conforme eles foram sendo lançados. Me foi uma epifania, assim, quando eu vi eles de uma vez, assim, que eu. Nossa! Mesmo que você talvez não tivesse norteado, dito, eu quero usar essa referência. Eu pensei, ele deve amar muito ela, porque tá ali de uma maneira muito lisonjeira. Não é tipo Sim. Tarantino, que faz um quebra-cabeça de colagem. Tá de maneira lisonjeira, né? Ressignificando aqueles signos, né? Então, só queria saber mesmo o quanto é consciente essa referência. Não, é interessante porque eu acho que o primeiro filme que eu vi da Chantal foi em 2014, ou seja, eu demorei pra ver, eu tava no último ano da faculdade, que foi o Genie Dilman. Né? E no Genie Dilman ela trabalha muito com o elemento cotidiano, e eu só descobri porque alguém que foi ver o a bordo falou, nossa, lembrei da Chantal. Aí eu falei, bom, eu vou assistir. Daí o próprio montador do filme, ele falou, já tinha visto esse filme. Daí eu pensei, olha, como é interessante, talvez por o fato dele também montar o filme, ele já tinha inconscientemente uma referência de uma cineasta que ele gostava muito, né, o Stefano Calgaro. E depois disso eu acho que cineastas em si que trabalham com o cotidiano sempre me fascinam muito. Na própria Inês Uhum. Guardá, eu acho que o próprio Domicílio Incerto talvez seja uma reverência, né, à própria Vardá. Mas é interessante, né, pensar que, por mais que eu goste muito da fantasia, eu lembro que durante as viajantes, eu gosto muito de passar, eu meio que crio um cineclube, assim, com a equipe. Eu faço filmes, a gente tem debates sobre os filmes, pra gente pensar no que a gente pode extrair, ter de referência, pensar no enquadramento, fazer um framework. Eu acho muito interessante, a gente aprende muito com os filmes. Uhum. E Uhum. nas viajantes especificamente, eu falei, a gente não vai assistir nenhum filme de terror, nenhum filme de horror, nenhum filme de ficção científica. E eu tinha passado para eles As Lágrimas Amargas de Petra von Hunt, do Von Kant, melhor dizendo, né, do Fassbinder. E qual foi o outro que eu passei? Ah, eu passei do Manuel de Oliveira. Então foi muito engraçado, né? Porque depois quando você vai pensando no tipo até de enquadramento, talvez no tempo das ações que eu gosto, por mais que a fantasia seja um elemento que apareça, eu digo fantasia, mas também acho que está mais próximo até de um realismo mágico, né? Uhum. Eu não sei se todos ainda. As Viajantes eu acho que é um filme de gênero. Eu defino ele como um filme de gênero, tanto que ele entrou em muitos festivais de gênero. Né? Uhum. Tá, inclusive no Macabro agora, ganhou Fantaspoa. Enfim, então ele acho que tem um pé mais forte ali. Mas no próprio A Bordo tem sempre algo mágico. E é Uhum. um mágico que surge desse cotidiano. E quando você fala de referências, me veio aqui que o cinema me instiga muito imageticamente, sonoralmente. Eu acho que isso sempre é muito fascinante. Mas agora que eu, né, agora que eu sou professor, às vezes a gente não tem muito tempo, né, ainda mais no início que a gente tem que preparar muitas aulas, né, quando a gente não está ainda com o semestre pronto, Corrigir um ou zilhão de ainda exercícios. ainda durante também o processo de doutorado. Então, às vezes, vendo pouco filme e não estou conseguindo ler muito. Eu falo, nossa, eu me sinto pouco Uhum. criativo, até, né? Aí eu parei para pensar que a maior momento, assim, quando eu escrevo muito roteiro, quando eu escrevo crônicas, que eu também escrevo muita crônica, né? Se você me segue no Uhum. Facebook, você sabe que eu sempre estou escrevendo alguma coisa lá. Eu acho que vem muito também da literatura. E talvez venha da literatura de realismo mágico. Quando eu fiz As Viajantes, o Fábio Baldo, um grande amigo meu, veio falar para mim, nossa, eu me lembrei muito do Aleph, do Borges. Eu falei, nossa, mas eu nem li eu já li Borges, mas eu nunca li o Aleph, né? Daí depois, no final da sessão das viajantes, veio uma senhora no Cine Sesc, ali na sessão da meia-noite, já estava quase 1 da manhã, uma senhora que eu nunca vi na vida, e ela veio falar para mim, nossa, me lembrou quase como se fosse um conto do Cortázar.
e o Kotaro já tem uma relação com duplos. Aí eu falei, olha só, tipo, eu achei interessante que eu acho que eu tenho minhas referências de cineastas que trabalham com o cotidiano, tenho o lado da fantasia, desse imaginário, mas eu acho que a literatura, hoje em dia, eu percebo que talvez seja um elemento muito importante também como referência, sabe? Uhum. Talvez pelo fato de eu trabalhar com essas anedotas, pequenas crônicas entre meus filmes. Por mais que sejam filmes muito silenciosos, eles têm os seus momentos literários. Os momentos literários talvez seja uma referência muito forte do que eu leio, do que eu consumo, do que eu produzo, Uhum. do próprio material da crônica, sabe? Desse cotidiano. Uhum. E por que não dos próprios, né? Eu acho que o cotidiano está na literatura e está nessas cineastas e nesses cineastas que trabalham com o dia a dia. Minha dissertação foi em cima do Amador, do Kieslowski, com uma referência a Vertov. Vertov trabalha com o cotidiano, né? Então acho que sempre esses desejos, essas vontades estão conectadas, inconscientemente ou não. Também adoro. Ótimas lembranças. O Itamar Borges está mandando beijinho para nós aqui. Ah, Beijo, beijo, Tamar, queridão. querido. E, aliás, tiveram vários beijos durante nossas falas, mas como foram passando, eu não queria interromper, só para dizer Sim. que tem muitos beijos aqui depois para você ver. Tirando isso, queria passar para. Eu disse que eu ia trazer um aspecto, né, pensar esse aspecto. Você trouxe a Chantal, você falou da Vardar, e ambas eram bastante ensaísticas. Queria te perguntar o quanto, já que você trouxe até a escrita, né, o quanto o ensaio pode ser presente para você na sua criação, porque não só a gente vê várias características e marcadores do ensaio, né, a autodenominação, você está presente em vários dos seus filmes, seja enunciado, até no Grilada tem o personagem Davi, no quarto é de fato uma instalação, ele tem ali um diálogo também com o eu que você enuncia, mas de várias formas você entra, mas outros aspectos também do ensaio. A metalinguagem está presente, até mesmo em As Viajantes, elas são duas atrizes, Uhum. elas têm o nome delas mesmas. Você vai trazendo questões subjetivas, dessas subjetivações típicas do ensaio, até mesmo esteticamente, visualmente. E aí a gente tem não só a metalinguagem, como eu acabei de trazer, né, como também a questão de que você tem equipes muito representativas dessa metalinguagem. Daqui a pouco eu vou trazer isso melhor. Vamos ficar, por enquanto, no ensaio. O quanto o ensaio lhe é presente na sua criação. Eu acho que também, pelo fato de eu trabalhar muito com memória, eu coloco muito de mim, talvez só. É interessante, né? Vendo num todo, né? Eu acho que você comentou até comigo, né? Eu assisti meio que uma maratona, né? Revi os seus filmes. Então, talvez vendo individualmente, não aparente tanto isso, né? Às vezes, talvez nem eu perceba, mas pensando, né? Rememorando enquanto você fala, realmente tem muito. É que eu acho que todo filme também é sinônimo de si, assim, né? Do ser que está por trás. Por isso que a gente fala que todo cinema também é inerente ao artista, né? Ao autor. Então, Uhum. tem muito tem muito de mim, do que eu consumo, do que eu gosto, do que eu tenho medo, do que eu vivi, do que eu vivenciei. E eu adoro filme ensaio. O filme ensaio, assim, é Uhum. sempre. Tenho muita vontade de produzir, né? Eu acho que sempre tem um caminho bastante perigoso, que é a relação quando você envolve a figura do eu, né? Ser lírico tem que tomar um certo cuidado para não virar um elemento extremamente ególatra, né? Por isso que eu acho que eu sempre tenho uma certa esquiva, então acaba sendo só uma memória, Uhum. né? Talvez Domicílio Incerto, como era um trabalho realmente pessoal, tem mais essa imersão ensaística, né? Ao mesmo tempo tentando trazer de experiências particulares um certo coletivo, né? Eu acho que é isso que Uhum. pode trazer também uma abordagem de identificação mesmo, né? Porque Uhum. cinema também é identidade, então a partir do momento que a gente Uhum. consegue romper um pouco esse ego, você consegue dialogar com mais pessoas e ter uma identificação. Então eu defendo muito isso no Bela ensaio, né? No resposta. documentário, ensaio, mas eu acho que isso é importante. E eu acho, né, que o documento, o ensaio, né, se a gente for pensar do que eu gosto, né, do que eu consumo, assim, a própria Naomi Kawase, né, às vezes a gente lembra muito da Naomi com os Aliás, seus só filmes para de lembrar o ficção. público, gente, vejam os documentários da Naomi, tá? Porque todo mundo só lembra dos filmes de Exato. ficção. O pessoal só Ela é lembra que são igualmente lindos, são brilhante, lindos. quiçá mais nos documentários. Vejam É Tarashine. incrível, A mulher é pega a câmera no meio incrível, do parto e filma o próprio parto, gente. é Tipo, não incrível. tem como superar isso. Eu sei que isso vai dar um pequeno spoiler, mas A só dizer que você trilogia não que quer ela faz ver. com a tia-avó, né, que são relações também familiares. Então, acho que
Pra você ver que uma coisa às vezes está ligada à outra. A crônica da literatura, do próprio ensaio, a vontade do cotidiano, sabe? Então, a minha obsessão talvez seja isso, o cotidiano, coisa simples, a banalidade. É uma Uhum. cena que de repente o cara pede o isqueiro em frente à janela, todo mundo já passou por uma situação, e de repente estou contando uma anedota que para mim é algo banal, e essa banalidade se transforma em algo extremamente rico, sabe? Então acho que é isso que o cinema, o fantástico, o próprio ensaio consegue fazer. Porque o ensaio também não se fecha. O ensaio você Uhum. pode criar suas reflexões, mas você não tem que provar nada. No ensaio Uhum. literário e ensaio também fílmico. E o que eu Uhum. acho interessante eu acho que é justamente isso, porque o cinema, hoje em dia, né, eu estava conversando com a Débora, e a gente estava com medo um pouco do nosso novo filme, que é o Todos os Rostos que Ambos Se Parecem, que ele vai ter a estreia agora na Coreia, dia 20. E a gente falou, nossa, a recepção dele, né, talvez seja o nosso filme mais experimental, mais ensaístico também, né, talvez mais do que o próprio Domicílio Incerto, nesse ponto. E eu falei pela Débora, a gente tem que pensar também que o que a gente tem feito até agora, a Débora, agora uma parceira de direção, mas a Débora participou de Uhum. todos os meus processos. Oi, Mirra tá aqui também, grande realizadora também, Mirra, amiguíssima lá da faculdade. E o que é interessante, tipo, a Débora, ela sempre fez alguma coisa, né? Ou ela fez coprodução, ou ela ajudou desde o roteiro, ela lia e opinava, ou ela também ajudava no figurino, sabe? Então a Débora passou por vários departamentos dessas parcerias e agora a gente está fazendo o trabalho juntos, né? Desde a instalação do Missão Incerto e agora fazendo também outros filmes de curta-metragem. E eu falei, vamos pensar em tudo que a gente fez até agora. Né? Por mais que seja aí pouco tempo, a gente nunca está preocupado com o cinema que é, a gente está preocupado com o cinema que não é. E eu acho que o ensaio ele permite isso, o ensaio não é, sabe? A graça é isso, a graça eu acho que um cinema que não é você quebrar expectativas do outro. E o ensaio quebra expectativa. Porque a Uhum. partir do momento que a gente está vendo, de repente, um filme sobre uma cineasta de 80 anos de idade, como a Vadá, né, depois com seus 90, de repente ela está contando, na verdade, ela está contando sobre a gata dela. Então acho que isso, sabe? Aí, na verdade, uma coisa vai ligando a outra e não é sobre aquilo, sabe? Então acho que isso também me instiga. Eu acho que do ensaio vem essa Uhum. vontade de fazer filmes que não são, sabe? De quebrar a expectativa. Eu tô vendo a bordo, olha só, a moça tá lá no salão de beleza, mas não é sobre isso. Eu tô vendo as viajantes, nossa, eu passo 5 minutos falando sobre uma história de um cachorro que atacou uma senhora, e eu fico mais 3 minutos só na cara de uma personagem, mas o filme não é sobre isso. Você entende? Então, tipo, eu acho que vem um pouco dessas vontades também. Uhum. De Tem um certo experimentalismo que eu acho que Inserir o vem um pouco. processo, né? O Não, próprio processo da busca da narrativa vira uma sim. estética e vira linguagem que também não é um fim, vai ser um meio. E não é que eu tô. Por isso que eu falo que acaba sendo meio cíclico. Né? Uhum. Tipo, não tem um fim, sempre vai para um. É um vai e vem. Né? Eu acho que meus personagens sempre estão nesse vórtice. E eu Caramba. acho que é isso. Não é que uma coisa que quando eu tô escrevendo eu penso, eu vou fazer mais um filme com janela, vou fazer mais um filme com cama, vou fazer mais um filme, né, que vai ser cíclico. Não, gente, parece que, né, às vezes até eu acho que todo mundo já deve ter passado com isso, que trabalha com criação, seja no cinema, teatro, TV, literatura. Parece que a gente mesmo acaba se repetindo, né? Nossa, mas a gente vai talvez ressignificando. A gente trabalha com elementos que são próprios, que a gente tem uma certa propriedade, a gente acaba fazendo uma alusão ao seu próprio universo, mas é inconsciente, sabe? Eu acho que isso que é interessante, né? Quando esse lado inconsciente sai de situações completamente banais e que não são premonitórias. Assim, a gente não tá. Eu não estou pensando em fazer um filme que não é, ele acaba não sendo. Ele Uhum. acaba não sendo no processo, entendeu? Legal. Eu vou aproveitar isso para também desdobrar uma coisa que eu falei que eu iria trazer do seu perfil. Já que se falou na Débora Perrota, eu queria trazer o fato de que você não só tem ela como recorrente na sua equipe, mas você tende a ter uma Uhum. equipe bastante feminina, né? Você tem muitas mulheres em cabeças de equipe, em funções executivas, funções criativas dos seus filmes, e que costumam ter essa presença muito forte. Então, e que costumam voltar a trabalhar contigo também. Então, eu queria saber um pouquinho sobre isso, né? Sobre como isso te amplia as subjetivações dos seus filmes, esses diálogos.
Sim, desde pequeno acho que eu sempre tive muito mais envolvimento, assim. Eu tenho uma irmã mais velha, né? Então eu não tinha muitos amigos. As amigas da minha irmã eram também minhas amigas, sabe? Então eu nunca fui jogar bola, não sei o quê, sabe? Sempre fui aquela pessoa que tava ali, tipo, acompanhando as amigas, os meus amigos, que também eram minhas amigas também. Então eu sempre tive, eu acho que essa criação, a própria minha criação, envolvimento, tem esse lado, talvez, do universo. Eu tô tentando, né? Talvez eu vou colocar, você vai entender o que eu quero dizer, mas tipo, meus filmes eu acho que trabalham um pouco com personagens femininos, com alguns temas desse Uhum. universo feminino. Embora não sejam sobre isso, né? Claro, não estou dentro desse meu lugar de fala, mas está dentro de vivências ali, de questões também sobre mulheres, porque também são personagens mulheres. É um E eu lugar de acho escuta que. da sua parte. Exato, Eu sempre exato. digo isso, cinema é um lugar de encontros. E eu sempre lembro que o próprio livro, por exemplo, que é Lugar de Fala da Djamila Ribeiro, jamais fala sobre exclusão, fala sobre inclusão, né? É Sim. chegar junto, é incluir, é Somar, aglomerar. né? E Estamos eu acho, somando, somando. e é somar. E eu acho que existe sim um lugar dos homens construírem também personagens femininas fortes, tridimensionais e bastante complexas, de um lugar de escuta muito forte. Eu acho que suas equipes também trazem muito isso. Acho que Isso, tá na frente da eu ia tela, tá chegar. atrás da câmera. Eu ia justamente chegar nisso, né? Eu acho que tanto essas vivências, também na faculdade, meus primeiros contatos foram, essas meninas que também depois estiveram no meu TCC, então foi tipo assim, sabe? Sempre teve muito mais facilidade, assim, de ter esse tipo de relação. E quando Uhum, eu fiz o abordo, isso foi lá em 2014, né? Na verdade, eu escrevi em 2013, né? Porque na faculdade a gente tem que apresentar no penúltimo ano para gravar no último. A gente faz parte de pitchings e tudo mais. uhum, Então eu tinha escrito, na verdade, em 2013. E eu via que era um tema ali, né? Era sobre o aborto, mas embora seja aborto retido, né? Mas era um tema que não fazia, né, parte do meu universo. Aí eu encontrei fóruns de mulheres que trabalham, que passaram por esse tipo de situação. Eu entrevistei essas mulheres, pessoas até daqui da equipe que passaram por isso. Aí eu fui pensando, nossa, seria muito interessante que para ter uma propriedade para contar sobre essa relação, também tivessem mais mulheres na equipe. Eu abordo 80% da equipe é formada por mulheres e não tem homem no elenco. Né? Não tem homem no elenco também. Então foi muito interessante, né? Porque isso contribui muito. Na própria fotografia, o Vitor é um excelente fotógrafo. Eu falei, gente, eu não quero só o Vitor. Eu quero também uma olhar, né, tipo, uhum, abrangente, né? Que não seja só aquela parte técnica, né? Com certos cacuetes. uhum, E então foi interessante que daí a Letícia também veio ali, então eles assumem a direção de fotografia. Então nós temos o Vitor e a Letícia, né? O Vitor eu acho que era uma parte mais técnica, né? A Letícia numa construção mais estética. Então foi muito interessante foi mesmo uma somatória, todo mundo ali partilhando e tendo muito respeito, né? Tanto que uhum. durante a pré-produção do abordo, a gente conseguiu um apoio da Secretaria de Política das Mulheres, hoje acredito que esteja extinta aqui em São Paulo, por causa de todas as novas diretrizes, né? Enfim. Mas a gente, na época, até conseguiu um apoio da Secretaria da Política das Mulheres, que gostaram Uhum. muito do projeto, ajudou a gente com carro de equipe, enfim. Então foi muito interessante. E desde então, eu acho que foi interessante ali naquele momento, né? Eu precisava compor esse corpo, né? Mas também, né, eu trabalho com bons profissionais e com boas profissionais, então hoje em dia também não é simplesmente estou escolhendo trabalhar com mulheres, sabe? É porque também, né, são realmente boas profissionais, né? Então são pessoas incríveis, são minhas amigas, mas são boas profissionais, e eu acho que é muito interessante porque a gente criou uma sinergia de produção também. Né? Então a Uhum. Tassiana Ferreira, que faz sempre a fotografia, a direção de arte, melhor dizendo, a Uhum. Denise Chaves, que faz sempre o som. Né? Então essas questões, estando à frente também, né, tendo ali em funções criativas, faz toda a diferença. Né? Para Uhum. mim faz toda a diferença. São excelentes profissionais, têm outras vivências e que conseguem partilhar muito. Eu até falo que quando a gente chega no set, parece que a gente é uma família, assim, é muito interessante, porque a gente já se conhece há 10 anos, né? Então, desde 2011. Tirando agora a pandemia, quase todo final de semana a gente se encontrava na casa uns dos outros, uma das outras. E a gente realmente é uma família. Então,
Eu gosto muito, como você disse também, desse lugar de escuta, né? Eu acho que o lugar de escuta também está literalmente quando você está trabalhando com uma equipe, né? E quando você trabalha com uma Uhum, equipe diversa. uhum, A própria Débora. A Débora, ela fez o figurino no abordo e tinha uma cena, que é a cena que ela estava no banho e tal, que eu acho que ela tinha sugerido alguma coisa da fotografia. Ela falou, você pode trazer ela mais pra cá e tal. E eu vi, tipo, de igual para igual. Então, tipo, eu acho que os cineastas, eles têm que ouvir toda a equipe, entendeu? Não é porque você é o diretor, a diretora e tal. Eu acho que é isso, é o coletivo, o cinema é coletivo. Então, você ouve a figurinista, você ouve a maquiadora, você ouve o diretor de fotografia, a diretora de fotografia, você ouve a direção de arte. E nisso é um processo, né? Se tem uma coisa que eu acho uhum, que eu defendo muito, e que às vezes eu fico com vergonha quando vejo, até, confesso, eu fico com vergonha quando eu vejo um filme que aparece assim, um filme de fulano. Eu falo, caralho, não uhum, é um filme dele, sabe? Não é um filme dela. Você pode colocar script, dirigido por tal, mas o filme em si não é a sua visão. Você pode ter um ali, pensando em hierarquias, né? Todo o processo envolve meios hierárquicos. Só que, na verdade, é uma construção que dentro desse comando, vamos dizer assim, inicial, você uhum, partilha muito. Então, o filme nunca é de uma pessoa só. Né? Eu uhum. acho que trabalhar dessa forma em processos e projetos pequenos, ainda com amigos e amigas que eram da faculdade, transforma essa relação muito colaborativa e muito familiar. Talvez ali esteja também o conforto, o cafofo, sabe? A gente se conhece tanto que esse conforto está ali também no convívio. É exatamente isso, te entendo total. Infelizmente, a gente está chegando quase no final. Para o último bloco, queria até só trazer uma pergunta parecida com o que eu perguntei ontem para o Fábio, que eu não tenho como não perguntar, né? Mas vendo seus filmes agora, ainda mais As Viajantes, depois da pandemia, no momento de confinamento social, distanciamento social, e a gente vê essa personagem que ela está trancada dentro de casa, no flashback, numa memória, com ela mesma. E a gente vê que esse encontro é até curioso, né? Porque a gente vê a Gilda no outro lugar do duplo, né? Ela já foi a interlocutora do duplo no filme O Duplo da Juliana Rojas, Uhum. e quem era a dupla era a Sabrina Greve. Agora a gente vê a Gilda ser a dupla com ela mesma, e aí a gente vê esse lugar totalmente diferente. O da Ju queria dizer uma outra coisa, num outro anseio, num outro lugar, e agora a gente vê uma coisa que eu não tenho como dissociar do que eu estou vivendo, eu não tenho como não sequestrar a sua narrativa e me identificar com o que eu estou vivendo, com que tanta gente talvez tenha ficado em home office, confinada sozinha, consigo mesma, e tenha virado tipo Milton Nascimento, né? Eu caçador de mim. Mas a gente virou eu caçador de mim, dentro da própria casa, dentro das próprias pressões, expectativas, prazos. Você começou falando da questão acadêmica. Então, o quanto a pandemia mudou um pouco a sua visão em relação até essa estética e, podendo ver agora o filme no Cine Jardim, ela acaba voltando para um lugar diferente mesmo daquele que foi criado. O quanto o filme mudou para você desde então? É interessante, né? Porque quando a gente pensa até em formas de produção, como eu falei, né? Durante a faculdade a gente fez o abordo, meus filmes são sempre muito baratos. O Uhum, abordo custou R$ 11.000, mas isso foi por causa de financiamento coletivo. Desculpa. E também de própria vaquinha que a gente fez entre a equipe durante 1 ano e meio. Então, tipo, é um filme uhum, barato. As Viajantes a gente fez com R$ 2.500. Então, eu acho que essa economia vem também do próprio espaço. E o confinamento, eu acho que permite um pouco isso. Né? uhum, Que pode ter as pessoas que falem que são filmes de apartamento, né? Que, claro, o filme de apartamento também tem uma relação ali de classe, né? Às vezes com uma certa burguesia, né? Mas uhum, esse princípio é por causa do confinamento, que eu tô querendo dizer, né? uhum, Então, eu acho que talvez a própria economia de planos, né? Eu gosto de um cinema que é meio, ele trabalha com mais uma síntese, né? Quando a gente tem um elemento de uma certa movimentação de câmera, é algo muito pontual, né? A gente tem planos mais estáticos, eu gosto de trabalhar com tempo. Eu acho que isso vem de uma certa consciência do que eu consigo produzir em termos orçamentários, do que também uma consciência do que eu tenho ali do espaço, né, do espaço que eu digo, um espaço interno também, porque pensando também em próprias influências e referências. E é uhum, interessante porque quando você está nesse confinamento, é inerente você não trabalhar
com esse lado de você estar assim se mesmando, né? Uhum. E eu lembro que quando eu escrevi As Viajantes, para mim a aflição vinha dessa personagem que tá contando que se viu, por conta. Até, tipo, ele era um pouco mais didático até no roteiro. Ela falava assim, eu acho que Uhum. o tempo voltou. Daí eu falei, não precisa colocar essas coisas, sabe? Daí a própria imagem, o próprio som vai contando que é um paradoxo temporal, né? Que a própria casa, porque se for pensar as viajantes, é porque, né, tem ali essas figuras que estão viajando no tempo, mas a própria casa é uma viajante do tempo, porque é o espaço Uhum. que tá ali retornando, né? Uhum. E o que é legal a gente pensar desse E o que era confinamento, que acaba fantástico virando. virou crível, né? É, A gente está exatamente. sentindo Então, isso. eu lembro que teve um debate, eu não lembro se foi no Cine Jorge, teve um debate que me fizeram, ou se foi na Mostra Desobediente, que falaram assim, nossa, virou. As Viajantes é quase como você estivesse fazendo ali uma referência ao próprio Anjo Exterminador, porque elas não podem sair daquele espaço, porque tem uma figura ameaçadora lá fora. E eu agora, por isso que eu pensei que poderia ser uma alusão, né? O debatedor falou pra mim, aos tempos de pandemia. Depois eu fui ver que era 2019 e me surpreendi que não era um filme feito na quarentena. Pois é. E eu pensei, eu nunca tinha pensado nisso. Eu falei, olha Amigo, a gente sequestrou teu como vai filme. ressignificando, né? Cada filme é sinônimo de seu tempo. Então, tipo, Virou se a Viajante, documentário. é, se as Viajantes ele estreou em agosto no Kinofórum, né? E depois de 6 meses ele já, por mais que ele tenha passado um pouco em salas de cinema, depois de 6 meses ele já era fruto de um tempo, né? E às Uhum. vezes, como tem uma frase da Varda que eu gosto muito, eu acho que é nesse último filme dela, no Visage Village, que ela fala assim: o acaso é o meu melhor amigo. Daí, dentro desse acaso do próprio cotidiano, eu acho que algumas coisas orgânicas que vão surgindo durante o processo de Uhum. gravação, o próprio mundo vai conspirando, sabe? Eu acho que talvez esses filmes acabam sendo meio que premonitórios, né? Mesmo Uhum. inconscientemente, você fala, nossa, olha o que está acontecendo. Né? Inicialmente eu queria simplesmente fazer um filme de gênero, claro que a gente consegue entender ali situações sociais, tem ensaio, tem uma relação ali reflexiva, de Uhum. uma questão até psicanalítica, a gente pode tentar, né, tentar N leituras, né, do filme. Eu mesmo não gosto nem de pensar nelas, porque é legal que os outros descubram. Mas quando me falaram do processo do confinamento, falei, nossa, é algo que eu não pensei, claro, ninguém estava imaginando que ia passar, mas agora é inevitável não pensar isso. É interessante que agora todo filme que a gente vê que trabalha com confinamento, que está em quarto, a gente lembra disso. Da mesma forma, quando a gente vê um filme, até recente ou série, que foi gravado até durante a pandemia, que a gente vê que não tem máscara, a gente estranha. A gente estranha o fora e o dentro agora, É não verdade. é? É muito interessante como a nossa memória também é cinematográfica, né? Tem um texto que eu lembro que eu li, eu não lembro quem que escreveu, mas que o próprio sonhar um cinema mudou a forma, né? Agora, será que Uhum. as pessoas sonhavam colorido? Será que a gente sonha em decupagem? A gente sonha com close, com plano, contraplano. Nossos sonhos são cinematográficos, né? Então nossa memória também é cinematográfica. Então esse estar dentro, Cinema estar mudo. fora, a gente Como exatamente. diria Maya Deren, a gente não fala nos sonhos. A É gente fala verdade. por telepatia. A gente pensa que a gente Sim, fala. A gente pensa as nossas falas, mas você não ouve fala no sonho. Sonho é é mudo, verdade. gente. Lembremos. É verdade. Nós A gente ficou no pensamos. cinema de 1920. É Bem verdade. sincronizado. Então é interessante, né, que nossa própria memória do que era ontem também é uma memória que faz parte do cinema hoje. Uhum, Então, essa forma de relacionar com o presente é inerente a uma forma de relacionar com a imagem. Né? Então, uhum. é muito interessante quando é criada essas associações. Interessante também que a sua estética já buscava esse anseio. Então, da mesma forma como você falou da Chantal, que mesmo que você tenha começado a vê-la depois, num processo em que você já estava fazendo seus filmes, acho até que é aquela questão de quando a gente. Sabe quando a gente encontra uma pessoa mais tardiamente na nossa vida e a gente até brinca, nossa, descobri uma amizade de infância que eu não sabia que eu tinha. Sabe essa frase que a gente às vezes consegue dizer, né? Eu acho que é isso, é aquela sintonia que a gente não sabia que poderia ter, porque a gente ainda não tinha encontrado, mas que as pessoas já estavam em sintonia muito antes de entrar em sincronia.
Então, essa sim, sintonia de afetos, de sentimentos, etc., estava lá. E quando encontrou e disse, nossa, eu me identifico, nossa, isso é muito eu. Então, quando você achou a Chantal, sua linguagem não precisava dela para referenciá-la, já tinha um anseio que se comunicava numa sintonia ali quase radiofônica, da mesma forma como a gente está falando aqui, a pandemia. A sua estética já trazia alguns questionamentos, algumas buscas que iriam naturalmente encontrar espaço na pandemia, como a gente falou da cama, das janelas, dos interiores, do quatro paredes, essa coisa meio Wicklow. Então, não tinha como você não se identificar e a gente não sequestrar um pouquinho para o que a gente está sentindo agora. E até trazer um com pouco de certeza. paz, porque quando a gente vê na ficção, quando a gente vê na arte, a gente cria uma catarse até porque a gente não está conseguindo lidar. E a gente só tem a agradecer. Como a gente está chegando no final, eu queria pedir para que você convidasse as pessoas para verem seu filme, mas eu vou fazer um convite extra. A gente começou ontem. Às vezes as pessoas sentem que o online não faz com que as pessoas deem feedback, porque o debate não necessariamente está aqui vivo, né, presencial. Uhum. Tá sim, gente. Eu quero que vocês vejam o filme do Davi, As Viajantes, não só, façam como eu, né? Eu tive uma amostra Davi Melo. Eu vi todos os filmes, eu revi todos os filmes de uma vez só. Então, assim, para mim foi muito legal. Eu tive uma pequena amostra da Davi Melo dentro da amostra. Vejam os filmes dele. Então, muitos estão na rede, tem vários no Vimeo, tem no YouTube dele, tem no Vimeo dele. Procurem o canal dele, vocês vão achar vários filmes já disponíveis na rede e os que estão no festival. Não deixem de ver. E vão até ele, procurem ele, falem com ele o que vocês acharam. Não é só crítica, não, gente. Olha, me identifiquei, achei uma coisa, nossa, me lembrei de uma história pessoal. Vai lá, conta pra ele, procura ele no Instagram, ele tá aqui, ó, Davi Melo. Então fala com ele que ele vai gostar muito. E vejam os outros filmes que no recorte curatorial só ampliam essa discussão que a gente tá trazendo aqui. Então, Davi, convida aí. Convida as pessoas a verem seu filme. Não, com certeza. Então, né, mais uma vez, parabenizar mais um ano de Cine Jardim. Né? Ano passado não teve, né, por conta dessa questão da pandemia, agora né, de um formato virtual, mas Uhum. aí resistindo, assim como o nosso cinema tem resistindo. Eu acho que ano que vem a gente vai ter uma situação um pouco melhor, a gente tem que torcer para isso, lutar por isso, né? E eu acho que esse retorno, né, assistir aos filmes, a gente não está simplesmente ali dando né, uma atenção ao formato de curta-metragem, mas também ao curta-metragem brasileiro, né, que sempre foi muito forte, né, em festivais, e foi referência, né, por muito tempo. Então, eu acho que esse feedback também é importante, né, para vocês conhecerem o trabalho também de diversos amigos e amigas, enfim, tem filmes incríveis, né, compartilhando a sessão ou em outras mostras, em mostra competitiva, né, na própria mostra Rotas de Migração, enfim, filmes que eu já vi em outros festivais, mas que sempre é legal, que sempre tem mais um festival ali, que se perder uma oportunidade é a chance, né, nunca é tempo perdido, é em tempo, na verdade. Então assistam aos filmes do Cine Jardim, é, o próprio As Viajantes está ali na programação. E quem me procurar, né, @DaviMCMelo, todas as minhas redes sociais é com esse mesmo nick. Vocês conseguem conversar comigo aqui, eu adoro receber o feedback de vocês. No meu próprio Vimeo eu tenho ali uma porção de curtas. Eu acho que com isso a gente vai alimentando o debate, partilhando, né? Cinema é isso, é partilha, é tesão, é afeto, é vontade, é resistência. E eu acho que nesses tempos a gente tem necessitado muito disso. E quero Eu só tenho a agradecer te também agradecer. finalmente, né, essa conversa que a gente teve, que passou muito rápido, foi uma delícia, Felipe. Muito Quero feliz aí mais. com essa troca. Teremos sim. Vamos, e ainda presencialmente num futuro e com karaokê. Com certeza. Precisamos disso. Obrigado de novo, obrigado ao Cine Jardim, Léo Tabosa, Arthur Leite, toda a equipe, a Pontilhado, Cinematográfico, e estamos aqui amanhã às 8 da noite também, todos os dias. E, gente, já foi acrescentado na página, só para avisar, Davi, maravilhoso. Sexta-feira a gente vai ter o mestre aqui, Rosenberg Cariri, para Demais. comemorar os 25 anos de Corisco e Dadá. É imperdível, gente. Rosenberg vai estar aqui. Então voltem. Beijão, obrigado. Beijo, gente. Tchau, tchau.